Olá, pessoas lindas e maravilhosas, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, felizes, saudáveis. Hoje nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a vida dos irmãos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca. Isaac, lembram dele? Filho de Abraão, aquele que Deus pediu para levar para sacrifício e levou ao altar, e ele chegou a quase matar o seu filho, porque Deus disse para levá-lo como sacrifício, e ali Deus provou a fé de Abraão e viu que Abraão realmente colocou Deus em primeiro e que ele iria fazer o que Deus mandou. Ele foi obediente ao que Deus mandou, e no momento que Deus viu que ele realmente estava sendo fiel a ele, que ele iria tirar a vida do próprio filho como sacrifício, como Deus mandou, então ali Deus falou: não faça isso. Então esse Isaac, aquele lá de trás que quase foi sacrificado, ele se casou com Rebeca. E assim como a mãe de Isaac, que foi estéril, lembra também que Deus disse que ela ia dar luz ao filho? Abraão e Sara tiveram um único filho, que foi Isaac, mas ela era estéril, ela não podia ter filhos, e Deus, já velhos, Deus concedeu a ela a ter filhos, eles, a ter Isaac. Então Isaac depois se casou com Rebeca, que também teve dificuldade de engravidar, e ela levou 20 anos para engravidar. Isaac orou a Deus, Deus ouviu suas orações e concedeu os filhos Jacó e Esaú. Quando ela já estava grávida, sem entender direito o que estava acontecendo, porque era uma coisa, uma mexe daqui, mexe dali, eu imagino, eles já dentro da barriga já estavam ali guerreando um com o outro, já brigando um com o outro. E aí Esaú foi correndo lá, saiu primeiro, que diz que antes mesmo deles nascerem, Deus disse a ela, quando ela foi perguntar: o que acontece, que essa coisa toda hora mexendo, parece uma guerra está acontecendo dentro de mim? E aí Deus diz a ela, a Rebeca: você carrega em teu ventre 2 nações, e o maior servirá o menor. Em Gênesis 25, 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. E eu fiz aqui uma pesquisa, o que significava o nome Jacó. E o nome de Jacó depois foi mudado para Israel, quando ele recebeu a bênção de Deus. E Esaú, quando ele vendeu o direito de primogenitura, então o nome dele também foi trocado para Edom. E eu vou falar aqui para vocês o que significa os 2 nomes. Jacó significa agarrado ao calcanhar, enganador, usurpador. E depois mudou para Israel, que significa o homem que vê Deus. E Esaú foi dado esse nome por conta dele ser muito peludo, nascer ruivo e cheio de pelos. E depois mudou para Edom, porque ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilhas vermelhas. Então Edom significa vermelho, então foi dado esse nome. Mas eu quero entrar mais a fundo nessa história, falar um pouquinho mais sobre esses irmãos. Quando Jacó nasce, a mãe dele já tinha recebido essa palavra de Deus dizendo que seriam 2 nações, que elas se dividiriam e que o maior serviria o menor. Ela sempre amou mais a Jacó e o pai sempre amou mais a Esaú, porque Esaú era um caçador, trazia o alimento, e Jacó era mais pacato, vivia ali tranquilo entre as tendas. Eram diferentes personalidades
Jacó era voltado às coisas espirituais e ele sempre teve essa busca de querer as bênçãos espirituais. Ele tinha essa vontade mais forte do que ele de dentro, que vinha de dentro para fora, contanto que fez com que esse dia que o irmão chegou cansado dessa caça, morrendo de fome, Jacó aproveitou ali e falou: então eu te dou comida, mas em troca você vai me dar o direito da sua primogenitura. E ele fez ele jurar, que naquela época era aceito o juramento ali como dando direito, vendendo. Então ele vendeu o direito de primogenitura ao irmão por um prato de comida. E olha que interessante, até hoje, os dias de hoje são assim, muitos nós aqui na Terra. Às vezes deixamos de fazer a vontade de Deus, fazemos coisas que são momentâneas para fazer alimentar a nossa carne, a nossa vontade da carne, que é ilusão, que é temporária, e perdemos bênçãos divinas de Deus, e muitos perderão a própria salvação, que é o mais importante, por conta disso. Então Jacó, ele vivia em busca daquilo que é eterno, dos tesouros divinos eternos que vêm do mundo espiritual, que vem de Deus, das bênçãos de Deus. Já Esaú estava preso à carne, né? À própria vontade, coisas ilusórias, passageiras aqui da terra. E Deus é tão onipotente, onisciente, onipresente, que ele já sabia, quando ele cria nós, ele já sabe quem vai ou não aceitá-lo, quem vai seguir a vontade dele e quem vai seguir a própria vontade. Ele já sabia que Esaú seguiria a própria vontade, viveria da carne, dos prazeres da carne, do próprio ego, e não das coisas de Deus, da vontade de Deus. Lógico que Jacó não foi correto, nem a mãe dele. Quando aconteceu de o pai estar quase no leito de morte, Isaac, a mãe correu rapidinho quando ouviu uma conversa de Esaú falando para buscar matar, né, um animal, sacrificá-lo e trazer de alimento a ele, para que ele então, depois de comer, antes de morrer, dar a bênção a Esaú. A mãe mais rápido foi lá, falou para Jacó correr lá e caçar antes, voltar. Ela preparou um alimento maravilhoso e aí ele fingiu ser Esaú, enganou o pai, e o pai o abençoou. E aqui na Bíblia diz em Gênesis 25, 27, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, o que eu entendo aqui é que, assim como, porque a gente sempre vai falar aqui dos narcisistas, né? Que são as pessoas, como assim, eu comparo ele a Esaú, os narcisistas, né, a Esaú, no sentido de que são pessoas que vivem da própria vontade, das coisas momentâneas, terrenas, da carne, o prazer instantâneo, e não focam em Deus, não buscam a Deus, não obedecem a Deus, querem seguir o próprio caminho. E o que aconteceu? Deus já sabia que ele ia desprezar as bênçãos de Deus, que indiretamente ele estava desprezando a Deus, o amor de Deus. Por um prato de comida, ele vendeu aquilo que era divino, que era eterno, que vinha do nosso Criador. Nessa época, Jacó, embora já tivesse um coração voltado a Deus, ele pecou, ele errou, porque ele enganou o irmão, ele chantageou o irmão. Ele era tão assim, louco pelas bênçãos de Deus, por ser abençoado, que aquilo era tão importante para ele, que foi a maneira que ele encontrou ali de conseguir aquilo. E aí ele mostra que para Esaú aquilo não era tão importante, porque se fosse, ele não teria vendido assim. Ele ia embora dali, ficava bravo com o irmão e falava: você tá doido que eu não vou vender meu direito de primogenitura, e tchau, e coma aí a sua lentilha vermelha e pronto. Mas não, ele se vendeu facilmente
entregando ali por um prato de comida. Então, Deus já conhecia o coração de Jacó e ele conseguiu a bênção do pai e depois ele guerreou com Deus e recebeu a bênção de Deus, onde foi que Deus mudou o nome dele para Israel. Quando Esaú soube que o irmão enganou o pai e a ele, porque no momento que ele falou ali que ele vendeu o direito de primogenitura, ele não entendeu que vendendo o direito de primogenitura ele estaria automaticamente vendendo a bênção, que era para o primogênito. E ele perdeu, né, o direito, assim como também a bênção que foi dada a Jacó. E a raiva dele foi muito grande e ele prometeu que quando o pai dele morresse, Isaac morresse, ele então mataria Jacó, o irmão. A mãe falou para Jacó: Jacó, vai embora daqui, vai lá para a terra no Oriente, lá, fica lá com meu irmão Labão e casa com uma das filhas dele. Chegando lá, Jacó se apaixona por Raquel, que era a filha mais nova de Labão, o tio dele. E ele oferece, naquela época era normal fazer isso, você pagava um preço para ter ali aquela filha em casamento. Então ele ofereceu 7 anos da vida dele trabalhando em troca de casar-se com a filha mais nova, porque naquela época também o normal era primeiro casar a filha mais velha. Ele tinha essas duas filhas, Lia e Raquel. Quando chegou no dia do casamento, Labão, o tio dele, enganou ele e ele foi ironizado por todos ali na festa. Na hora que ele levantou o véu, ele viu que não era a Raquel e sim a Lia. Então eles fizeram um novo acordo e ele prometeu, Labão prometeu que então ele precisaria casar primeiro com a filha mais velha e depois ele daria também a filha mais nova. Então ele concordou e então fizeram um novo acordo e aí Jacó ofereceu mais 7 anos de trabalho para o tio em troca da filha Raquel. E Jacó teve 6 filhos com Lia e uma filha também. 2 filhos da serva de Raquel e depois 2 filhos da serva de Lia. E ao final, Raquel, também estéril, viu que não poderia ter filhos. Não tinha filhos e Lia, cada filho que ela tinha, ela dizia: agora o meu marido irá me amar. Agora ele irá me amar, porque eu estou dando filhos a ele. Até o ponto que ela percebeu que mesmo assim ele continuava amando a Raquel. E mesmo assim ela não deixou de amar, mesmo sendo rejeitada. Eu sei que chegou um momento que Raquel ficou chateada e foi lá e falou para o marido, né, para Jacó: me dê filhos. Como é que é? Eu quero ter filhos. Então ele falou chateado com ela: e você quer falar comigo? O que depende de Deus e não de mim? Né? Não sou eu o problema. Eu já tive vários filhos aí com as servas. Naquela época era uma festa, né, gente? Filha com as servas, porque a Raquel ficou com ciúmes da irmã, que tinha um filho atrás do outro. Aí falou: então vai, deita com a minha serva, porque aí o filho vai ser vindo da minha serva como se fosse vindo dela. E depois aí Lia foi e também pegou a serva dela e Jacó fez a festa lá, né? Naquela época estava tudo certo. Enfim, foi isso que aconteceu. Aí Raquel, Deus concedeu a ela, né, a bênção de ter filhos, e aí ela teve José, que eu vou falar depois sobre ele também, que ele foi vendido pelos irmãos, e depois ela teve Benjamim. E no parto de Benjamim, Raquel morre. E essa história é bem interessante, né, pra gente refletir aqui. Em Obadias, que é um capítulo só da Bíblia, fala sobre isso. Olha que interessante. Os pecados e o castigo de Edom, que foi, né, Esaú. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor.
Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viesse os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos, todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que de monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia de sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia de sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então aqui o Senhor está dizendo aqui claramente, ele amaldiçoou o povo de Edom, que seria totalmente destruído, e ele diz aqui, pela maldade do coração dele. E em Malaquias 1, 2, 3, 4 e 5 diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos cachais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Então assim é Deus. A maldade, a perversidade com ele não fica impune. Ele já sabia, antes mesmo de nascerem esses irmãos, que um seguiria e obedeceria a ele e o outro não. Então Deus entregou a bênção a Jacó. Jacó se arrependeu do que fez com o irmão e ofereceu a ele alguns animais, e o irmão aceitou e o perdoou. Mas no momento em que Esaú estava lá e se arrependeu e chorou, pedindo a bênção dele de volta, foi rejeitada a bênção a ele. E na verdade o arrependimento não tinha sido genuíno. Por quê? Porque ele assim mesmo disse que mataria o seu irmão assim que o pai morresse. Em Gênesis 27, 41 diz assim: Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vêm próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E em Hebreus 12, 16 e 17 diz assim: Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então Deus, Ele conhece o coração de cada um e as intenções que nós temos dentro de nosso coração. E aqui eu deixo essa reflexão. Com quem você se identifica? Com Esaú, que se tornou Edom, ou com Jacó, que se tornou Israel e foi abençoado? E as bênçãos foram muitas, já desde a época de Abraão. Em Mateus 22, 32, diz assim:
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam de sua doutrina. Então eu deixo aqui essa reflexão. Você se identifica hoje em sua vida como o Esaú, que vive dos prazeres momentâneos, da carne, vendendo aí as suas bênçãos por coisas fúteis e passageiras? Ou você é Jacó, que luta e busca pelas bênçãos de Deus, pelas bênçãos divinas, pelas bênçãos eternas, por algo que é eterno e não passageiro, momentâneo, por algo espiritual e não carnal? A boa notícia é que se você já se identifica com Jacó, ótimo, glória a Deus por isso, continue firme nesse caminho. Se você se identificou com Edom, Esaú, que ainda está no pecado, escravo do pecado, escrava do pecado, você ainda tem chance, você ainda tem como ir para o outro lado, como se arrepender genuinamente, chamando Deus a entrar em sua vida, convidando Jesus através da sua fé, confessando da sua boca que Ele é Senhor e Salvador e que você quer que Ele venha na sua vida e que seja feita a vontade dEle e não mais a sua. Isso é possível. E aí então você ainda tem tempo e você poderá então receber das maravilhas de Deus, das bênçãos divinas sobre a sua vida também. O mais interessante foi quando Jacó vê o anjo e ali ele guerreia e luta com esse anjo que era próprio Deus. Jacó sofria dentro dele, tinha os conflitos dele, os medos, angústias, sentimento de culpa pelas coisas que ele fez lá no passado com o irmão. Ele estava em busca da reconciliação, do perdão do irmão e de Deus. E ali, Deus, conhecendo seu coração, vê ele ali angustiado, sozinho, com as dores, e Deus aparece ali. E ele vê aquele anjo, ele não sabia que era Deus, e ele guerreia, e ele gruda, e ele pega, e Deus empurra, pisa na coxa dele, e ele com dor mesmo assim não desiste, e ele vai atrás, e ele agarra no anjo e diz: eu não vou deixar que você vá antes de que me dê a sua bênção. Então Deus ali pergunta: qual o teu nome? Como se ele não soubesse, né? Mas ele queria ver de verdade o coração dele. Ele podia falar que era Esaú, mas não, ele disse: é Jacó, meu nome é Jacó. Então ali Deus o abençoou e disse: agora não te chamas mais Jacó, e sim Israel. Ali Deus mudou o caráter dele, Deus o abençoou e automaticamente mudou a vida dele. Agora ele era uma nova criatura, ele se encontrou em Deus. Em Gênesis 32, 22 diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboqué. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não antes me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Lindo, né? Olha esse exemplo de Jacó. Olha que linda essa história. Ele realmente se arrependeu e Deus conhece o coração de cada um de nós e Deus o abençoou. Depois de lutar, e ele não desistiu, mesmo com tanta dor, ele não desistiu dos sonhos dele. Ele teve um espírito de coragem,
de ousadia. É isso que a gente precisa buscar. Buscar as bênçãos de Deus, buscar obedecer a Ele. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe realmente quem nós somos de verdade, Ele conhece o nosso caráter. E com certeza, se você está buscando isso, e se você realmente se arrepender, você vê Jacó, ele sofria com as coisas de ruim que ele já tinha feito, aquilo perseguia ele, aquilo não deixava ele ficar em paz, porque ele sabe que ele tinha errado com o irmão, mas naquela época ele ainda não conhecia Deus. Mas a partir do momento que ele conheceu a Deus, então ali tudo foi transformado. Agora analisando Esaú, ele também errou. Em nenhum momento, isso é uma reflexão minha, tá? Que eu tô colocando aqui, baseado no que eu li na palavra, da minha opinião. Ele, se tivesse realmente um arrependimento genuíno, ele faria o mesmo. Ele iria pedir perdão a Deus, se sentir mal por ter vendido o direito de primogenitura que ele vendeu. Em nenhum momento ele assumiu a responsabilidade e ele culpou o irmão e ainda jurou que iria matar o irmão por ter enganado a ele. Veja a diferença. Ele poderia ter ido a Deus, buscar a Deus, onde estava a solução. E Deus o iria perdoá-lo também, se realmente aquilo tivesse no coração dele de verdade. Mas pelo que eu entendi, pelo que eu li na palavra, isso nunca aconteceu. Então eu deixo aqui nesse vídeo essa palavra, essa reflexão para todos nós. E você se identifica com qual desses? Com Esaú ou com Jacó? Espero que com Jacó. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!